curso faz com que a gente seja um ser humano melhor. E o que eu aprendi com vocês é respeito com o ser humano que não existe. Desperdício, a gente viveu uma vida inteira sem a gente saber o que a gente pode mudar. E vocês me trouxeram isso, foi incrível. Várias janelinhas se abrindo, muitas fichas gigantes caindo. Na minha empresa a gente faz consultoria. O que os clientes precisavam em alguns momentos não era como consultora que eu ia conseguir ajudar. Então eu entendi que eu precisava dessa formação. Como líder, eu não estava conseguindo dar ferramentas para que a minha equipe se desenvolvesse. Eu percebi o quanto é aplicável em todas as áreas da minha vida. Tem uma área da vida aqui, isso não vai se aplicar a partir de agora. Eu trabalho com treinamento. Há muito tempo que eu não participava de um treinamento que realmente me instigasse. Nem o doutorado me instigou. Foi uma surpresa extremamente agradável e transformadora. Muito revelador.